Mazeviski, num passeio que fazia junto ao mar, concentrou-se. A 1.600 quilômetros de distância, Ivanova perdeu a consciência hora aprazada, enquanto conversava com o Dr. Dambrovsky. Assim, Vassiliev construíra o que ainda constitui a melhor prova de que a telepatia nenhuma relação guarda com as ondas eletromagnéticas, pois que, se estas se degradam com a distância, para o pensamento ela nada significa. Avaliamos perfeitamente, escreveu Vassiliev, a responsabilidade que assumimos por chegar a uma conclusão dessa natureza. Essas e outras evidências mostram o pouco que ainda sabemos a respeito. E não pode ser desconsiderado o fato de que a energia eletromagnética é de ordem física, ao contrário do pensamento, em sua essência. Na verdade, apenas constata-se a realidade da telepatia como um fenômeno corriqueiro, observável, aliás, no próprio reino animal, ainda que em nível rudimentar, acompanhando sua própria evolução psíquica. De fato, a telepatia, como todas as faculdades psíquicas, é uma aptidão que se elabora através dos milênios de evolução do ser. Amostras desse desenvolvimento comparecem bem visíveis, principalmente, nos animais que mais proximamente conosco estagiam na escola Terra. Modernas experiências científicas comprovam a conexão telepática entre animais da mesma espécie. Autores diversos relatam inúmeros fatos relacionados com a telepatia animal, envolvendo não só os mamíferos, especialmente, cães, cavalos e elefantes, como certos tipos de insetos, entre eles, a abelha e a formiga. Ivan Sanderson, estudando as formigas, chegou à conclusão de que algum tipo de telepatia primitiva seria o agente de coesão de grupo. Entende-se, pois, que a faculdade de pensar já se encontra nos animais, embora de forma menos contínua que nos seres humanos, quando, então, já surge também, mais desenvolvido, o fenômeno telepático. Indaga-se, hoje, sobre sua dinâmica, mas é difícil compreendê-la quando, sequer, ainda, conseguimos entender o que seja o pensamento, em si, em suas dimensões volitiva, afetiva e cognitiva. Escreve André Luiz. Nasce, o pensamento, das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando, cria sobre a criação ou o pensamento concreto do Criador. Fator importante a ser considerado, o pensamento é de natureza espiritual. Aliás, o meio comum de comunicação entre os espíritos desencarnados é a telepatia. De fato, assinala André Luiz, que, embora, às vezes, na dimensão espiritual, as pessoas desencarnadas não prescindam da linguagem articulada, basta um grau de afinidade entre elas para que se entendam harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Entre os encarnados, o pensamento se expressa através dos neurônios físicos, sob a ação do perispírito, mas, em sua essência, existe independentemente dos cérebros físico e perispiritual. É a alma que pensa. E o que pensa traduz-se na dimensão física, graças à complexa dinâmica neurofisiológica, regida pelos centros coronário e cerebral. Compreende-se, até agora, que o fenômeno telepático ocorre 1. Entre encarnados. 2. Entre desencarnados. 3. Entre desencarnados e encarnados 4. Entre encarnados e desencarnados. A telepatia entre encarnados encontra-se, hoje, fartamente demonstrada, tanto no estado de plena lucidez, conforme comprovado por Rini e sua equipe, na Universidade de Duke, como no estado de transe hipnótico, em que o paciente reage às sugestões mentais do hipnotizador, podendo ser levado ao transe por meio da indução telepática. Alfred observa, a propósito, que diversas experiências chegaram a demonstrar que pacientes hipnotizados reagiam até mais prontamente às sugestões mentais do hipnotizador que os agentes receptores em estado de lucidez.
Nesse domínio da telepatia, como já visto, relevantes têm sido as experiências realizadas por eminentes pesquisadores, em torno da sugestão à distância, cumprindo lembrar que um dos pioneiros, nessa área, foi Pierre Janet, da Sociedade de Psicologia Fisiológica de Paris, presidida por Charcot, que acompanhado por seu colega Gilbert, chocou o mundo científico de então, comunicando, sem formular nenhuma teoria, o sucesso de suas experiências com uma paciente, Sra. B., adormecendo à distância. Outro pioneiro foi Julian Horowitz, 1850-1918, co-diretor do Institut General Psychologique de Paris, lembrado como o mais famoso pesquisador psíquico da Polônia e autor do clássico A Sugestão Mental, no qual relata suas pesquisas sobre o fenômeno telepático e as diversas modalidades que encontrou. Uma de suas mais interessantes experiências de sugestão mental à distância, relatada à Sociedade de Psicologia Fisiológica de Lemberg, janeiro, 1886, e que, também, causou impacto, na época, aconteceu com sua cliente, a Sra. M. de 27 anos e que sofria de epilepsia. Uma noite, após atendê-la, em seu apartamento, ao sair do prédio, ouviu uma janela abrir-se ruidosamente e viu o corpo da Sra. M. inclinar-se perigosamente para fora. Horowitz, percebendo que ela tentava suicidar-se, correu para o lugar onde ela poderia cair e, na sombra da noite passou a concentrar sua vontade buscando influir na mente da doente, para que ela desistisse do intento, o que, finalmente, aconteceu depois de 5 tentativas, em que esta repetia a manobra, até desistir, fatigada, encostando-se no parapeito da janela e sendo, depois, levada ao leito. Pareceu-me, por momento, que estavais ao meu lado, ou por detrás de mim, declarou, depois, e que não queríeis que eu caísse. Carl Goldstein, reportando-se ao fato, narra, a propósito, outra importante experiência, feita com essa paciente. Este incidente levou o médico a experimentar com a Sra. M. a sugestão mental à distância. Ele costumava adormecê-la de 2 em 2 dias. Era a rotina de seu tratamento. Durante esses momentos ele observava e tomava notas em seu memorial. Dia 2 de dezembro de 1885, Horowitz tinha sua paciente adormecida. Ele se encontrava a certa distância de sua cama e fingia tomar notas em seu caderno. Porém, interiormente, concentrava sua vontade sobre uma ordem mental dada: erga a mão direita, no primeiro minuto, ação nula; no segundo, uma agitação na mão direita; no terceiro minuto, a agitação aumenta, a doente franze as sobrancelhas e ergue a mão direita. Animado com este sucesso, o médico deu-lhe outra ordem mental: levante-se lentamente com dificuldade e vá até ele, com a mão estendida. E assim, sucessivamente, Horowitz conseguiu que sua paciente obedecesse, com êxito, a várias ordens mentais. Em algumas ocasiões, as ordens mentais não eram atendidas imediatamente, e a paciente parecia embaraçar-se ao cumpri-las. Todas as ordens mentais eram dadas silenciosamente e sem gestos. Horowitz relatou, ao todo, 14 sessões levadas a efeito de 2 de dezembro de 1885 a 5 de fevereiro de 1886. Durante as quais ele fez um número enorme de experiências de sugestão mental, com grande êxito, e com a mesma Sra. M. O Dr. Horowitz teve a oportunidade de registrar outros casos semelhantes ocorridos com diversas pacientes tratadas por ele em sua clínica normal. Os estudos científicos que se seguiram, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, provaram, definitivamente, que o fenômeno telepático, embora ainda não bem entendido em sua intimidade, é uma realidade. Possível é que os estudos que se desenvolvem em relação à sincronicidade existente nos eventos humanos possam, de algum modo, no futuro, contribuir para a melhor compreensão do que ocorre no fenômeno telepático, e,
por conseguinte, do processo intuitivo. Embora o psicólogo e psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, já tenha se referido à sincronicidade como ocorrência coincidente de acontecimentos, que nem sempre obedecem à lei da causalidade, o interesse pelo tema começou a ser despertado a partir das experiências realizadas pelo físico britânico J.S. Bell, com um par de fótons, partículas elementares de luz, correlacionados e projetados em direções distintas, em demonstração ao seu famoso teorema de Bell, proposto em 1964. Provado ficou que se a polaridade de um for modificada, a do outro, também, instantaneamente, se modificará, mostrando, assim, a unidade da teia cósmica. Modelos matemáticos para a sincronia foram estabelecidos pelo físico japonês Shoji Kuramoto e pelo matemático Stephen Strugatz, da Universidade de Cornell, EUA, considerado pioneiro da ciência da sincronicidade. Diz Strugatz, a sincronia se manifesta do subatômico ao macrocosmo e o universo inteiro parece carregar as sementes de sua ordenação. Cientistas de diversos países, inclusive do Brasil, vêm se interessando pelo tema, sendo certo que ele é presente em todos os domínios da vida, inclusive, na dimensão mental. Por esse caminho, provável que, de alguma forma, a teoria da sincronicidade possa levar um conhecimento mais profundo do processo intuitivo. A telepatia entre desencarnados, como visto, é o processo de intercomunicação corriqueiro, não só entre os espíritos que gravitam no mesmo nível espiritual, como entre os que se situam em plano superior e os que estagiam em faixas de menor evolução. A telepatia entre desencarnados e encarnados é um processo de contato, em que a pessoa que já se encontra na dimensão espiritual conecta-se com a S que vive em minha experiência física. Nessa categoria, podem também ser alinhados os casos de obsessão, que podem chegar ao perigoso domínio telepático. A telepatia entre encarnados e desencarnados é que ocorre, por exemplo, na prece, quando uma pessoa, ou pessoas, projetam seu pensamento em direção ao plano espiritual ou quando, simplesmente, pensa-se em alguém que já deixou o plano físico, com a força que o sentimento produz. Evidentemente, o pensamento do emitente é registrado pelo receptor, de acordo com as condições de cada um. Outro exemplo é o que pode ocorrer na mediunização psicofônica, quando o médium tem a possibilidade de interferir telepaticamente, na comunicação, sem que o comunicante, sequer, o perceba. Entende-se, do exposto, que há, claramente, uma efetiva relação entre intuição e telepatia. Intuição é a faculdade de conhecer imediatamente um objeto. Esse conhecimento pode surgir, como visto, da conexão mental entre um espírito desencarnado e um ou mais encarnados, entre os desencarnados, situados em planos evolutivos diferentes e, de certo modo, entre encarnado e desencarnado, como pode ocorrer na mediunização psicofônica, em que o médium pode influir no pensamento do espírito. A intuição, pois, comparece como um tipo de telepatia, embora esta tenha um significado mais abrangente. De se ressaltar, também, que o processo telepático pode ser detectado nos vários tipos de intuição. Na superintuição, intuição superior, todavia, segundo algumas indicações, é possível que ocorra, também, outro tipo de processo de cognição, que diga com elevação espiritual do agente intuitivo. Oportuno, finalmente, ressaltar que a diferença técnica entre a intuição mediúnica e a não mediúnica é dada, na realidade, por seu conteúdo. Em ambas as circunstâncias, o processo é o mesmo, porém, a intuição adquire caráter mediúnico quando seu conteúdo interessa aos outros, à coletividade, ao contrário da não mediúnica, que somente diz com o interesse pessoal do percipiente. 6. Vidência.
Vidência ou visão espiritual é a faculdade de ver além das possibilidades visuais ordinárias, tanto na dimensão espiritual, como na física. Como a intuição e outras faculdades psíquicas, é uma aptidão anímica que, quando serve à comunicação dos espíritos, adquire caráter mediúnico. E como isso é o que quase sempre ocorre, com a ostensiva atuação dos espíritos em todo o processo, a vidência tem sido catalogada como um tipo de ocorrência mediúnica. O fenômeno da vidência liga-se a uma das importantes propriedades do perispírito, que é a expansibilidade, a qual faculta a ampliação do campo de sensibilidade do agente, habilitando a visão espiritual. A expansibilidade perispirítica, aliás, responde, praticamente por todos os processos mediúnicos. Como em todos os processos, a vidência imprescinde de um desprendimento perispirítico inicial, maior ou menor, marcando um primeiro momento da expansão perispirítica e, com isso, um significativo aumento da sensibilidade. Devido a essa expansão perispirítica que, não só videntes percebem as imagens de olhos vendados ou através de objetos opacos, como as próprias pessoas cegas possuem a visão espiritual. Os anais espíritas, aliás, registram casos especialmente interessantes. O famoso médium norte-americano Andrew Jackson Davis, 1826 a 1910, narra, em sua obra, Magic Stuff, Fenômeno Peculiar, não só lia de olhos fechados, um título de um livro colocado debaixo de outros 4 ou 5 livros, como, de olhos vendados, li o título de um livro que lhe era colocado no nível da testa. Fato que só poderia ocorrer graças ao seu desprendimento. A vidência pode ser ativa ou passiva. A vidência ativa pode se manifestar como uma percepção externa ou interna. Tanto a vidência ativa, externa ou interna, como passiva, podem surgir como vidência ordinária, autoscópica, aloscópica, ou heteroscópica, psicoscópica, psicométrica, que pode se apresentar como retrocognitiva, investigativa, ou precognitiva, retrovidência, transvidência, televidência e clarividência, que pode se manifestar como clarividência ordinária, ou superior. Vidência ativa é aquela em que o sujeito se desprende perispiriticamente, capta, ativamente, as imagens do mundo espiritual e do mundo físico, que se encontram fora do alcance dos sentidos físicos. Vidência passiva é o tipo de fenômeno em que o sujeito, semi-desprendido ou desprendido perispiritualmente, recebe as imagens que lhe são mentalmente transmitidas pelos espíritos. Interessante é notar que, nesse tipo de ocorrência, uma mente superior, criadora, pode conectar-se com diversas outras, simultaneamente, de modo que ideias elaboradas com atenção, geram formas tocadas de movimento, som e cor, passam a ser percebidas pelas mentes que lhe estão na sintonia, comumente, por vidência interna, segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo, por isso mesmo, as mais dispares interpretações. Vidência externa, ou objetiva, é aquela que faculta ao vidente perceber as imagens do mesmo modo como ocorre na visão ordinária, como oriundas da realidade exterior. Vidência interna, ou subjetiva, é aquela em que as imagens parecem formar-se na mente do vidente, internamente, em sucessão semelhante ao que ocorre num filme. Não é incomum, neste tipo de vidência, que a imaginação contamine a percepção. Daí a necessidade de atenção e vigilância. Vidência ordinária é a que ocorre com a maioria dos videntes. Ativa ou passiva, externa ou interna, a vidência ordinária apresenta-se como uma visão do mundo espiritual sem nenhuma nota diferencial que a particularize de modo especial. Com relação a esse tipo de vidência, e, eventualmente, a outros, cumpre observar que 2 ou mais videntes podem ser coincidentes, vidência coletiva, ou não, em suas percepções de um determinado fato. Vidência autoscópica
É um tipo muito raro e peculiar de evidência, que faculta a percepção, por parte do vidente, dos seus próprios órgãos internos. Supõe-se que nesse tipo de fenômeno, uma espécie de autovidência, verifica-se um desprendimento perispiritual maior, por parte do sujeito. Poucos são os médiuns conhecidos, dotados também da vidência autoscópica, mas, no Brasil, Carlos Carmine Mirabelli deixou testemunhos notáveis. Relata, por exemplo, o médico e pesquisador Tadeu Medeiros, seu amigo, fato ocorrido em um dos encontros acontecidos com o médium. Tendo enviado sua urina para exame, veio ao meu consultório, após alguns instantes, e viu seu próprio organismo assolado por desordens hepáticas e renais, o que foi plenamente confirmado pelos testes urinários. Essas lesões, no entanto, eram apenas aparentes, não representando nenhuma moléstia grave, sendo, apenas, desordens oriundas do exaustivo trabalho das suas atividades mediúnicas. Ernesto Bozano refere-se a uma médium norte-americana, Maria Reines, célebre por sua vidência e cujos trabalhos eram acompanhados e divulgados pelo pesquisador Dr. Pagins Teixeira. Em um de seus depoimentos, relata a médium: quando me ordenam que veja, percebo o interior do meu estômago e nele, nitidamente, a úlcera que me atormenta, sob a forma de sangrenta mancha vermelha. Vejo a forma do meu coração e sinto-me capaz de ver o cérebro do doutor, desde que me ordene. Assim foi que, muitas vezes, lhe vi no cérebro a imagem radiosa da sua genitora, bem como de pessoas outras nas quais ele estava pensando, sem mo dizer. E sempre que assim sucedia, confessava-me ele que as imagens por mim recebidas eram perfeitas. American Proceedings of S.P.R., Vol. 16, página 113. Vidência heloscópica ou heteroscópica é outra modalidade da visão do interior humano. Diferentemente, porém, da vidência autoscópica, o vidente possui a faculdade de ver, com detalhes, os órgãos internos de outra pessoa. Quando assistido por médico espiritual, tal vidência possibilita ao médium acompanhar o diagnóstico e a receita que lhe é transmitida pela audiência, faculdade que seguidamente se manifesta associada à vidência. A literatura espírita descreve numerosos casos comprovados desse tipo de vidência. Dentre eles, destacam-se os que foram protagonizados por Jackson Davis, um dos mais famosos médiuns norte-americanos. Entre suas descrições, destacam-se duas, particularmente significativas. A primeira diz respeito a um caso de desencarnação, assim relatada. Coloquei-me de modo a não ser visto ou interrompido nas minhas observações psíquicas, e pus-me a estudar os misteriosos processos da morte. Vi que a organização física não podia mais bastar às necessidades do princípio intelectual. Diversos órgãos internos pareciam, porém, resistir à partida da alma. O sistema muscular procurava reter as forças motrizes. O sistema vascular debatia-se para reter o princípio vital, o sistema nervoso lutava quanto podia para impedir o aniquilamento dos sentidos físicos, e o sistema cerebral procurava reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois cônjuges, resistiam à separação absoluta um do outro. Esses conflitos internos pareciam a princípio produzir sensações penosas e perturbadoras. Foi com satisfação que percebi que tais manifestações físicas indicavam, não a dor ou o sofrimento, porém apenas a separação da alma e do organismo. Outra descrição de Jackson Davis, diz com a sua visão espiritual à distância, associada à vidência heloscópica, em um processo de peculiar desprendimento. Relata o médium. A minha percepção continuou a desenvolver-se. A superfície da Terra, em um raio de centenas de milhas, se tornou transparente como a mais cristalina água. Eu vi os miolos,
as vísceras e todo o sistema anatômico dos animais que naquele momento dormiam ou pastavam nas florestas orientais, centenas e mesmo milhares de milhas distantes do lugar onde me achava. Na atualidade, vários importantes depoimentos chegam a minúcias impressionantes. A médium norte-americana, Barbara Brennan, por exemplo, explica: se eu desejo ver um órgão, focalizo. Se desejo ver o interior do órgão ou uma parte especial dele, focalizo esse interior ou essa parte. Se desejo ver um micro-organismo que está invadindo o corpo, focalizo. Recebo dessas coisas imagens que se diriam normais. Um fígado bom e saudável, por exemplo, tem uma coloração vermelho escura, exatamente igual a que se apresenta à visão normal. O fígado ictérico terá uma coloração enfermiça, marrom amarelada. O fígado de uma pessoa submetida à quimioterapia geralmente se apresenta marrom esverdeado. Os micro-organismos, de certo modo, têm o aspecto que apresentam ao microscópio. Vidência psicoscópica é a aptidão psíquica para perceber, em suas múltiplas variações, as emanações psicofísicas que formam a aura em um indivíduo. Incluem-se, assim, entre as percepções psicoscópicas, por exemplo, as visões da aura do perispírito, correspondente a membros amputados. Os videntes mais desenvolvidos veem os membros amputados como se não tivessem sido, fazendo parte natural do corpo. A vidência psicoscópica manifesta-se, por vezes, com outros tipos de vidência, principalmente a ordinária. Interessante observar que, já no século XIX, o pesquisador francês Alfred Denis conjeturava a respeito de um aparelho que pudesse servir à captação das emanações psicofísicas. Em 1894, escrevia: quem sabe se no século XX não se descobrirá o psicoscópio, isto é, um instrumento bastante poderoso e sensível para nos permitir ver o fluido magnético, e principalmente a matéria sutil que forma o corpo psíquico. Nesse dia estará morto o materialismo, e ninguém o lastimará. No século XX, o espírito André Luiz, por intermédio de F. C. Xavier, referindo-se a um aparelho em uso na dimensão espiritual, lembra a designação proposta por Ernie. Segundo o autor, tal engenho, denominado psicoscópio, a ser, no futuro, também usado entre os encarnados, a exemplo de outros diferentes instrumentos, que já existiam no plano espiritual, serve à sondagem psíquica do ser humano. Sua descrição impressiona. É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica, em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis, através de ligeira inspeção. Admite-se, naturalmente, a possibilidade de um aparelho, como apontado por André Luiz, tornar-se realidade no mundo físico de amanhã, como também se compreende que possa ser a cópia materializada de um instrumento criado e aperfeiçoado no mundo espiritual, em outra dimensão, até para esse fim. Todavia, também é de se admitir que os mestres espirituais, já por sua categoria avançada e percepção, dispensam perfeitamente qualquer instrumento para conhecer a realidade perispiritual e a intimidade psíquica dos que lhes requisitam atenção, encarnados ou desencarnados. A importância do tema impõe seja lembrado que, segundo relatos mediúnicos, alguns espíritos, de alta inteligência, mas moralmente primários e dedicados ao mal, conseguem, de certa forma,
inspecionar a mente dos que pretendem prejudicar e nela agir através de um bem planejado processo obsessivo. Muito expressiva, nesse sentido, a lição de Francisco M. Dias da Cruz, pela mediunidade de Marta Antunes Moura. Entidades obsessivas existem que habilmente mapeiam a organização física e perispiritual de quem desejam dominar. Conhecendo as predisposições íntimas do dominado, seus sentimentos, desejos e aptidões, atuam no centro cerebral do humor e da inteligência, acelerando o metabolismo de íons, que resultam na irritabilidade, na elevação da pressão dos líquidos corporais, causando tonturas e cefaleias. Em Reformador, Rio de Janeiro, Feb. 10/2006, NS 2133, página 478. Evidentemente, o poder mental dos espíritos superiores é incomparavelmente maior. Entre mentes, a humanidade já festeja a descoberta de um aparelho capaz de fotografar as projeções da aura. Semyon Davidovich Kirlian e sua mulher, Valentina Krysanfovna Kirlian, trabalhando com aparelhos de alta frequência, chegaram com um campo de alta frequência a um tipo de fotografia capaz de registrar as fantásticas nuances das emanações que compõem a aura, a Kirlianografia. Seu invento tornou-se conhecido como a câmara Kirlian e tanta repercussão alcançou, que, inclusive, se especula sobre a possibilidade de, com ela se obter uma aurografia com tal nitidez e certeza que possa servir de real apoio ao diagnóstico médico. Possível inferir que a câmara Kirlian possa ser um dos inventos precursores, ainda que muito primário, do mencionado psicoscópio. Vidência psicométrica é a faculdade de ver, quando em contato com objetos, seres vivos ou ambientes, imagens e fatos ligados ao presente ou ao pretérito a eles relacionados, e, às vezes, até, ao futuro. As primeiras observações a respeito verificaram-se pouco antes do surgimento da codificação espírita e, ao que consta, são devidas ao cientista norte-americano Joseph Rhodes Buchanan, 1814 a 1899, que, também, cunhou a palavra, 1842. Em 1849, constatou que, colocando na fronte de algumas pessoas um objeto qualquer, estas conseguiam descrever sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionados, desde ambientes e cenas ligadas à sua existência, em diversas épocas, até o caráter das pessoas que o tiveram em seu poder. A esse respeito, anotava Buchanan, as descobertas da psicometria nos capacitarão a explorar a história do homem, como a geologia nos capacita a explorar a história da Terra. Joseph Rhodes Buchanan, com seus estudos, despertou o interesse de outros pesquisadores de seu tempo, entre eles, o famoso professor de geologia de Boston, William Denton, autor, depois, de diversas obras importantes, relatando suas experiências a respeito. The Soul of Things, 1863. Nature Secrete, or Psychometric Research, 1863, or Planet Its Past and Future, 1896. Buchanan, contemporâneo, admirador e defensor sistemático das irmãs Fox, reuniu seus trabalhos no Manual of Psychometry, The Dawn of a New Civilization, Boston, 1886. Obra fundamental para o estudo desse interessante fenômeno, que, na realidade, só poderia ser bem entendido à luz do Espiritismo. A partir de Buchanan, a evidência psicométrica passou a ser cada vez mais investigada e, hoje, já são inúmeros os casos pesquisados e comprovados, mostrando que, seguidamente, é acompanhada da audiência psicométrica, e, também, não raro, de sensações, como a olfativa e a gustativa, por exemplo, que dizem, já, com a sensitividade, faculdade paralela mediúnica, como já visto. Pode manifestar-se como retrocognitiva,
investigativa ou precognitiva. Vidência psicométrica retrocognitiva. Historicamente, foi o primeiro tipo a ser realmente estudado e é o de ocorrência mais comum. O episódio a seguir transcrito, entre muitos coletados pelo destacado investigador italiano, Ernesto Bosano, servem bem de ilustração. Trata-se de um caso protagonizado pela vidente inglesa Edith Altoni, que assim depõe sobre uma experiência que teve, colocando a mão sobre um pedaço de carvão, contido numa embalagem especial, enviado, com outros objetos por Samuel Jones, pessoa com quem tinha contato. Colocando a mão sobre a amostra embrulhada em papel grosso e constituída de uma substância dura e resistente, percebe imediatamente 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um desses homens tem à mão uma lanterna, outro pesquisa, insistente, aqui e ali, mostrando-se muito prudente antes de dar a sua opinião. Pressinto que neste embrulho está um pedaço de carvão, nada chistoso. É uma bela qualidade de hulha. Foi arrancado de grande profundidade. Os homens que trabalharam nessa espécie de túnel estão muito abaixo de um ponto de onde me chegam ruídos de rodas e vagões em movimento. Vejo grupos de homens em atividade para abrir passagem através de um negro paredão. Uns de pé, outros agachados, todos, porém, em posições forçadas e contrafeitas. Agora, meu olhar se fixa num homem que trabalha sozinho, em uma galeria tão baixa e tão estreita que o força a deitar-se. Ao contemplá-lo, assalta-me um como sentimento de tristeza e ansiedade, sou levado a orar e a desejar que se não verifique um desmoronamento capaz de esmagá-lo, impossível se me torna, agora, traduzir nitidamente as impressões que experimento, tristes e contraditórias. Sinto-me ansiosa e preocupada com uma região inexplorada destes antros escuros e cavernosos. Estou como que empolgada pela ideia de um perigo iminente e indefinível. Dói-me a cabeça, sufoco, tenho sensações vertiginosas. É como se houvesse um perigo a temer nos veios d'água. A dispneia aumenta, os pulmões como que se colam às costas, nariz, olhos, ouvidos, boca. Saturam-se de uma espécie de gás pesado e impuro. Estala-me o crânio. Oh! Que visão horrível! Vejo o homem, há pouco descrito, estertorante no chão, lívido, a sangrar pela boca, nariz, pelos ouvidos. O objeto que serviu de instrumento viera, efetivamente, de uma mina de carvão, em que um operário ficou mortalmente ferido, por efeito de uma inesperada inundação, cerca de 20 anos antes. Esse tipo de evidência tem ocorrido, em todo o mundo, com mais frequência do que se possa imaginar. E casos há particularmente surpreendentes. Edgar Armond, por exemplo, informa que o célebre romance Os Últimos Dias de Pompeia, segundo consta, foi escrito depois que seu autor, Lord Wellington, tomando de um fragmento de tijolo, quando de sua visita às ruínas da cidade, viu desenrolar-se no seu campo de evidência todos os acontecimentos ligados à destruição da cidade. A evidência psicométrica entre os encarnados corresponde, em certo grau, à evidência psicométrica entre os desencarnados, faculdade, aliás, comum entre os espíritos mais adiantados. André Luiz, em expressivo relato, por intermédio de Francisco C. Xavier, narra interessante episódio ocorrido em sua visita a um museu, em companhia do instrutor Aulus e do colega Hilário. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou, benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Não longe, havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo e, quase instantaneamente,
Me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casa se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamento do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências que se reavivam no tempo, através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o, na fase em que se encontra, relacionamo-nos, de imediato, com as recordações dos amigos que o estimam. Em outra passagem, transmite primorosa lição. Ao lado de extensa galeria, 2 cavaleiros e 3 damas admiravam singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar: toquei o objeto para informar-me. Este espelho originalíssimo foi confiado ao jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão, na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar, e serem tão felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continuou a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá no tempo, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. O assunto, aventei, preocupado, compeliu-nos a refletir sobre as antigas historiais de joias enfeitiçadas. Sim, ponderou o assistente traço, a influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanhavam. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencanada. E isso seria justo. Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. De se lembrar, aqui, a propósito, que, muitas vezes, o vidente em contato com um objeto que pertenceu a uma pessoa desencarnada, atrai sua presença. Nesse caso, não só poderá ser vista e, até, ouvida, como também, se o vidente for também médium psicofônico, por exemplo, poderá servir à sua comunicação.
A evidência psicométrica pode resultar, também, como visto, do contato do vidente com certos ambientes. Entre os casos anotados por Bozano, atrai atenção o protagonizado pela vidente Catherine Bates, conhecida por suas obras de cunho espiritualista. Seu relato é dos mais interessantes. Há alguns anos, já, que comecei a ser penosamente influenciada pela atmosfera psíquica das alcovas, o que constitui, para mim, que viajo constantemente, pernoitando aqui e acolá, um grave inconveniente. Aconteceu-me, mais de uma vez, ter de deixar um quarto de hotel, belo e confortável, por outro pequeno e escuro, por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer dos seus ocupantes anteriores. Há alguns anos, achando-me na província, hospedada em casa de uma amiga, a senhora M. ocupava um espaçoso e belo quarto. Desde a primeira noite, percebi que aquele cômodo estava misteriosamente saturado da influência de um homem. O que me revelava essa influência era uma forte sensualidade, de criatura não má, mas apenas fraca e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, à falta de poderes inibitórios. Vários outros traços característicos do seu temperamento me foram revelados simultaneamente, mas, desses não me lembro muito nítidos, de feição a poder descrevê-los. O conjunto das impressões foi, contudo, tão pronunciado, que me dispus a iniciar um inquérito a respeito. Minha amiga tinha 2 filhos no exército. Conheci-o eu, nada tinha de comum com o misterioso ocupante do meu quarto. Outro, o mais velho, jamais o vira. Duvidando que pudesse tratar-se dele, pedi, a pretexto qualquer, me fosse mostrada sua fotografia. O rapaz encontrava-se então nas Índias. Analisado o retrato, senti-me liberta da ansiedade moral que me assaltava, convencida de que o meu enigma ficaria sempre insolúvel. Minha amiga tinha ideias preconcebidas quanto às faculdades humanas supranormais, julgando-as puramente imaginárias. Eis porque me atirava indiretas irônicas, referentes ao inquérito que qualificava de uma das minhas habituais fantasias e então, disse-lhe, agora que tive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que ocupou esse quarto. Quando terminei minha exposição, a senhora M. fitou-me grandemente admirada, e, retirando-se para o quarto contíguo, de lá regressou com o retrato de um cavalheiro para mim estranho, que me entregou, dizendo, confesso que você acabou de descrever exatamente este meu cunhado, que, de fato, muitas vezes ocupou esse quarto, se bem que meus filhos o fizessem depois dele. Analisei, então, o retrato e reconheci nele o tipo de homem que se havia revelado de modo tão evidente pela psicometria. No Brasil, também, não são poucas as ocorrências conhecidas e dignas do maior crédito. A médium e escritora Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984, uma das mais destacadas intermediárias do mundo espiritual que nosso país conheceu, relata, por exemplo, várias experiências pessoais, entre elas, uma ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, assim descrita. Visitamos, certa vez, uma amiga de nossa família, cuja residência, muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara, já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes apenas pela madrugada repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram. A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, às cenas típicas da escravatura,
Desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais. Estávamos em vigília e o que vimos não era como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida, se delinear a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e vinham, em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas, etc. Toda a excitação de um dia de trabalho, numa pequena propriedade rural, objetivou-se aos nossos olhos espirituais, atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo, com enorme colher de pau, em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos, no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza, fabricado em casa, o que era comum pela época, e, até há bem pouco tempo, em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo pouco mais elevado, surrava, com uma palmatória, um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos de idade, o qual, de bruços sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho pelos pulsos, para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino. Meu Deus do céu! Meu anjo da guarda! Tenham dó de mim, enquanto se repetiam os estalidos do chicote, acionado pelo capataz. No dia imediato à primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendidas. Ouvindo-nos o relato do velho escravo ao pelourinho, respondeu, e citada, esta chácara foi uma fazenda de escravos, ao tempo do Império. Ainda existem, nos fundos do quintal, as ruínas de um pelourinho. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal, em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros, para serem açoitados. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, e levando uma prece fraterna em intenção do pobre velho, cujo drama entreviramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais, e também pelo seu algoz, que, certamente, através de uma reencarnação reparadora, ainda andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro, a exercer o bem, em desagravo das odiosas atitudes do passado. Vidência psicométrica investigativa. Esse tipo de evidência tem servido a investigações de todo tipo. Nos Estados Unidos, como é do conhecimento geral, tem sido comum, a pedido da polícia, o emprego dessa faculdade por parte de diversos videntes, para a localização de corpos de vítimas assassinadas, pessoas gravemente feridas, ou, simplesmente, desaparecidas, tendo como elemento indutor uma fotografia ou uma peça de vestuário. Mas ela se manifesta em várias outras situações. É comum, por exemplo, videntes psicométricos serem procurados para a localização de objetos pessoais perdidos. Nesses casos, o elemento indutor é a própria pessoa que procura o vidente, e cuja aura serve ao rastreamento psíquico do objeto procurado, impregnado de suas vibrações. Vidência psicométrica precognitiva. Faculdade de prever o futuro das pessoas, em contato com um elemento indutor do processo. A vidência psicométrica precognitiva, fenômeno bem conhecido,
encontra-se fartamente documentado. 2 casos, entre os vários analisados por Bozano, servem de exemplo. O primeiro deles, publicado no Boletim de Estudos Psíquicos de Marray, refere-se à vidente Nancy Paneghi e foi relatado ao pesquisador Edmond Duchater, pela própria protagonista. Entreguei a Paneghi uma joia que constantemente trazia comigo, de há muitos anos. Logo que a teve em mãos, começou ele a descrever o castelo da Duquesa de Uzès, em Dampierre. Depois, acrescentou, percebo uma senhora morena, acamada numa alcova amarela. A seu lado está um médico que parece inquietar-se muito com o estado da enferma. Esteve a senhora doente, ultimamente? Diante da minha resposta negativa, disse Paneghi, neste caso, a enfermidade que eu vi deve ainda reaparecer. Ora, 15 dias depois, a predição se realizou. Enfermei gravemente, a ponto de inspirar sérios cuidados ao meu médico assistente. O segundo caso, relatado, também, por Duchater, refere-se à vidente senhora Feignès, a quem fora apresentada uma carta, que ela nem se deu ao trabalho de fitar, passando logo a manifestar-se sobre o remetente. O episódio é assim descrito. Depois de me traçar exatamente a fisionomia moral e física do Sr. Raimundo Rainal, declarou que ele morreria de morte acidental, dentro de 2 anos, caso viesse a deixar Paris, e ferido em pleno rosto por um pedaço de ferro, sobre o perto de um veículo, que não era de estrada de ferro. A 17 de novembro ela declarou, à vista de uma segunda carta, que já havia predito a morte do rapaz e que ele não escaparia desse perigo, a menos que o impedissem de sair de Paris. Atribua ao sujeito o aditivo de uma exortação piedosa, qual costumam fazer os psicometras para consolo dos consulentes. Apóstrofo, meu Deus, disse, ele poderá, talvez, escapar desse perigo. Depois, além do mais, eu não sou infalível. Acrescentou, entretanto, que a morte sobreviria, de qualquer modo, causada por um pedaço de ferro. No dia 24 de novembro o Sr. H.L., amigo do falecido, impressionado com o vaticínio, levou à vidente uma outra carta de Rainal. A médium imediatamente reconheceu pelo tato a pessoa de quem se cogitava e de novo lhe esboçou o seu retrato perfeito. Malgrado as negativas tendenciosas do Sr. H.L., para induzi-lo em erro, reproduziu-se a visão e a confirmação da morte dentro de 1 ano, e sempre do mesmo modo. Ao dizer-lhe o Sr. H.L. que Rainal não poderia afastar-se de Paris, ela lhe declarou que ele a isso seria constrangido por uma força maior e mais, que a sua ausência seria de 1 mês, que a sua morte não seria logo conhecida, e sim dentro de 1 mês e meio, mais ou menos. Mobilizado em 4 de agosto, o Sr. Rainal foi morto em 5 de setembro. No dia 19 a Sra. H. levou a Sra. Feignès a última carta de Rainal. No dia 19 a Sra. H. levou a Sra. Feignès a última carta de Rainal, a fim de obter detalhes da sua morte e eis o que conseguiu. A Sra. Feignès declarou que ele não sofrera um instante, sequer, ao tombar fulminado por uma bala, na vista direita, que essa bala só ele vitimara, não em combate, mas em comissão, quando procurava desempenhar as ordens recebidas, tendo junto de si 2 ou 3 camaradês, apenas. Nessa linha, outras espécies de fenômenos podem ser apontados. Entre eles, por exemplo, os que dizem com a chamada vidência autoinduzida, em que o vidente busca desvendar o futuro de uma pessoa, com auxílio de algo que o estimula em sua percepção, bola de cristal, espelho, búzios, cartas de baralho, grãos de café, a própria mão do consulente, quiromancia, etc. Nesses casos, contatadas as auras do vidente e da pessoa que o procura, aquele, com apoio em um elemento indutor de sua predileção, alcança, dentro de certos limites e condições, o futuro ou o que pode ser o futuro, e, às vezes, também o passado, do consulente. Muitos, também,
São os casos em que o vidente percebe o futuro em contato com a psicosfera de determinado ambiente. Serve de exemplo um interessante episódio, citado por Nandor Fodor, relacionado a um vidente, numa excursão que fazia a um lago, na Inglaterra. Minha atenção foi completamente tomada com a beleza extrema da cena diante de mim. Não havia nenhum som ou movimento, exceto a agitação suave da água sobre a areia em meus pés.